Senhor Jesus, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Deus abençoe a sua vida, é um prazer ter você aqui. Amados, eu sou o pastor Leandro e nós vamos trazer uma palavra de Deus para a sua vida hoje. E com certeza Deus vai falar ao seu coração. Olha, eu peço que você fique nesse vídeo, escute a palavra de Deus. Está iniciando aí o ano de 2024 e eu acho que essa palavra com certeza vai ser muito boa ao teu coração. Deus nos deu uma palavra que se encontra no livro de Atos, capítulo de número 16 e versículo de número 16. Amados, desde já eu peço que você se inscreva neste canal. Não vai te custar nada dar uma inscrição para esse canal, não é verdade? Não vai te custar nada você poder deixar um comentário, o que você achou do vídeo, ou mesmo compartilhar o vídeo, ou deixar o seu like ou o seu dislike. Caso você não tenha gostado do vídeo, pode deixar o seu dislike também. Mas se gostou, se achou que a palavra falou ao seu coração, nos ajude aí, em nome de Jesus. Olha a palavra de hoje. Ela se encontra no livro de Atos 16, versículo 16, que nos diz assim, ó: aconteceu que, indo-nos para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem, possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores, seguindo a Paulo e a nós. Clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anuncia o caminho da salvação. Isto se repetiu por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Esse texto de Atos, talvez você já tenha ouvido algumas pregações sobre ele. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Aqui há um ensinamento muito grande da palavra do Senhor para nós nesse ano que se inicia, esse ano de 2024. Vamos contextualizar isso aqui para que você possa entender. Aleluia, Jesus. O apóstolo Paulo estava em uma das suas viagens missionárias, Lucas descreve aqui, com seus irmãos, com alguns irmãos, e nesse meio tempo, enquanto viajava, enquanto pregava, muitas coisas aconteceram no meio do caminho. Ele teve grande êxito, ele passou por grande dificuldade, ele conseguiu viver milagres de Deus, mas ele conseguiu também enfrentar algumas coisas. E nós vamos aprender com essas coisas que Paulo enfrentou. E vamos dar destaque aqui para essa cena que aconteceu no meio da sua jornada missionária. O apóstolo Paulo, ele foi um homem escolhido por Cristo, antes era perseguidor da igreja, agora passa a ser um cristão fervoroso, um homem de oração, um homem que realmente tem um chamado poderoso da parte de Deus e que está pronto para fazer a obra do Senhor, não é verdade? Então nós podemos constatar isso no livro de Atos. Foi um dos homens que mais escreveu sobre as doutrinas da igreja, que mais evangelizou, que mais criou igreja, evangelizou a Ásia Menor sozinho, um homem que realmente trabalhou para Cristo. E ele estava em uma cidade e aconteceu um fato curioso. Uma jovem, enquanto ele passava nas ruas, começou a segui-lo e a eles e os irmãos e começou a declarar: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Olha o que ela diz: esses homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Ela não diz esses homens, nos anuncia, se incluindo no meio. Diz: vos anuncia o caminho da salvação. Quando nós olhamos isso aqui, parece alguma coisa demais? Parece alguma coisa ruim? Você parou para pensar nisso aqui? Imagine que você está pregando o evangelho em uma determinada cidade. Você está chegando naquela cidade, está pregando o evangelho, e alguém se levanta e começa a gritar nas ruas: olha, aí vai alguém que é servo do Deus. Também foi um choque na mesa aqui, gente, desculpe. Está indo aí uns servos do Deus Altíssimo, homem servo de Deus.
mulher serva de Deus, jovem servo de Deus, quem é que não gostaria, qual pregador que não gostaria de ouvir essas palavras? Quem é que não gostaria de ser chamado de servo do Deus Altíssimo? Qual crente que não iria ficar feliz com isso? Talvez até poderia se exaltar e dizer, está vendo aí, sou tão cheio do Espírito Santo que as pessoas estão me reconhecendo na rua como servo de Deus. Ou seja, estou dando um ótimo testemunho, coisa maravilhosa, estou testemunhando de Cristo. Essa jovem sabe o que está falando, realmente é Deus que está revelando. Alguém sem discernimento poderia ter esse pensamento. Alguém sem discernimento poderia pensar, que coisa grandiosa que está me acontecendo nessa cidade, já estou ficando famoso, conhecido. Alguém poderia ver desta forma. Você concorda comigo que alguém poderia ver dessa forma? E ainda dizer, está anunciando o caminho da salvação. A palavra que eu estou anunciando está trazendo efeito. Mas Paulo, cheio do Espírito Santo de Deus, da revelação do Senhor, entendeu que quem usava aquela jovem era Satanás e não o Espírito de Deus. Ela era uma jovem que tinha um demônio que fazia com que ela adivinhasse as coisas, e ela dava grande lucro ao seu senhor. Com certeza, né, talvez era uma escrava, uma jovem que era escravizada, e ela era usada para ganhar dinheiro por um homem, né? Coisa terrível. Além de ser escravizada por Satanás, ainda era escravizada por uma pessoa, por um outro ser humano, coisa terrível. Então analisa aqui a situação. Se não olharmos direito aqui, se o apóstolo Paulo não observasse, ia pensar que era Deus naquele negócio. Quantas vezes, e aqui é onde nós aprendemos algumas lições, quantas vezes aparece coisa para nós, aparecem discursos, oportunidades que parecem ser da vontade de Deus. A gente olha assim e fala, nossa, é Deus, Deus purinho, não tem como não ser Deus nesse negócio, eu vou entrar neste caminho porque é Deus. Mas, meus irmãos, eu aprendo aqui nesse texto que eu preciso ter cuidado para saber o que é Deus e o que não é Deus. Eu preciso saber quando é Deus falando e quando não é Deus falando. Eu preciso saber quando é Deus dizendo, olha, meu filho, você está no caminho certo, e quando é Satanás querendo trazer o meu ego à tona, querendo me fazer exaltar. Então eu preciso entender que Satanás também, ele tem discurso bonito. Ele tem projetos bonitos. Projetos que parecem bom, que aos olhos humanos parecem projetos maravilhosos, mas eu preciso entender se realmente esses projetos são de Deus. Ou seja, eu não posso acreditar em tudo que eu ouço, eu não posso entrar em todo caminho que me é posto. Eu preciso da direção do Senhor para saber, Deus, tu está nesse negócio, está nesse projeto, está nessa situação ou não, Senhor. Eu preciso saber se o Senhor está comigo ou não. E o apóstolo Paulo, ele era um homem de Deus. Ele entendeu que Deus não estava naquela situação. Pense comigo, não foi o Espírito Santo que revelou para essa jovem, mas Satanás. Não revelou o futuro, mas na verdade falou de coisas do passado, que Satanás conhece o meu passado. Satanás sabe exatamente, aleluia, o que eu estou fazendo. Satanás sabe o que eu fiz no passado. Satanás vê, ele consegue ver as coisas. Então ele pode usar alguém no espírito de adivinhação que não esteve ali e dizer, olha, fulano de tal fez isso, 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 e foi o que aconteceu com essa jovem. E aí, alguém aqui vendo pode se encantar com esse negócio, dizer, nossa, é Deus mesmo, Deus purinho na vida dessa jovem. Mas não era Satanás. O apóstolo Paulo identificou isso. Primeiro que no começo você observa no versículo 16, Paulo está indo para onde? Ou aconteceu que indo nós para o lugar de oração. É a oração que nos dá o discernimento do que está certo ou do que está errado. 2024, o que te dará discernimento do seu milagre é a oração. Do que Deus tem para você é a oração. É a oração que te fará entender se Deus está no projeto ou não. Se é Deus ou é a astuta cilada do diabo. E aí o apóstolo Paulo repreende esse mal e esta jovem é liberta. Pense comigo, o apóstolo Paulo está pregando o evangelho
num momento difícil da história da igreja. Início, sabe, ter que anunciar Cristo, havia uma oposição muito grande, tanto que o apóstolo Paulo foi decapitado. Chegou um momento na vida que Paulo foi decapitado. Por quê? Porque não era fácil o período em que Paulo estava vivendo. Mas, amado, sabe o que acontece? Satanás estava projetando parar o evangelho. Não, ele não estava aqui querendo que as pessoas ouvissem, ele estava querendo causar tumulto. Estava querendo que as autoridades, que os religiosos se levantassem contra Paulo. Era um dos projetos de Satanás. Então, o que acontece? O apóstolo Paulo, ele entendeu isso, entendeu que era um espírito maligno e repreendeu. E é desta forma que nós devemos agir. Nós precisamos ter discernimento de Cristo. Nós precisamos saber se Cristo está na história. Nós precisamos saber se Cristo está no projeto. Precisamos saber se é Cristo falando. Precisamos saber se a oportunidade que recebemos é de Deus. Precisamos ter discernimento espiritual, porque Satanás está sempre agindo contra a igreja do Senhor. E assim o apóstolo Paulo repreendeu aquele mal. Aquela jovem foi liberta pelo poder de Deus e ele continuou ministrando o Evangelho de Cristo. Vale a pena, né? A gente orar ao Senhor. Vale a pena conhecer a palavra de Cristo, né? Vocês podem ler o texto aqui e vale a pena ler esse texto também. Vocês podem observar que do versículo 19 em diante, o seu senhor, os senhores daquela jovem, aqueles homens que dominavam aquela jovem, não ficou satisfeito com a situação. E isso desencadeou um problema que no final o apóstolo Paulo foi preso. Paulo e Silas foram presos. Então, amados, olha o projeto do diabo. O projeto do diabo é isso, é destruir, é impedir. Então, que mais que o Senhor abençoe a sua vida, que você não se esqueça de se inscrever nesse canal. Não se esqueça, não. Se inscreva nesse canal, me ajude. Ajude esse canal a crescer. Nós temos 2 anos na luta aí, pregando o Evangelho, trazendo a palavra de Deus ao seu coração. Então eu conto com você. Amém? Deus te abençoe. Estou gravando com celular, não tenho câmera ainda, não tenho condição de comprar uma câmera, de comprar, sabe? Não tenho condição. Estou gravando agora nos estúdios da Rádio Gospel Luz e Vida, que você pode baixar o aplicativo na Play Store, Rádio Gospel Luz e Vida. Estamos aqui falando de Jesus, né? Deus abençoe, um feliz ano novo para você, para a sua família, que as mãos dadivosas do Senhor possam estar estendidas para te abençoar e te dar vitória. Amém?